de Ciências e Biologia. E o tema da aula de hoje, a gente vai ver o quê? Os conceitos dentro da área da ecologia. E nós vamos começar por eles. Por que é importante entender esses conceitos? Quando você vai estudar as ciências, a biologia, enfim, eles aparecem em vários outros conteúdos. Nas provas de Enem, nas provas internas da sua escola. Então é muito importante você entender esses conteúdos, esses conceitos, aliás. O primeiro conceito é ecologia, tá? Logia você já deve saber, é o estudo. E eco é casa, então ecologia vai ser o quê? Muito bem, estudo da casa. Eu sempre converso com você, tá? Então você conversa comigo também, igual louca aí, não se importe não se alguém vai te chamar de louco. Quando você fala ou você escreve, sempre é bom você também escrever, tá? Esses mapas mentais aqui do quadro, você pode me seguir lá no Instagram, Prof. Cirleide Neres, que lá vai estar as fotos desses quadros também para você utilizar e fazer suas anotações, tranquilo? Então, estudo da casa, ecologia, estudo da casa, estudo do ambiente, né? Como esses seres vivos se relacionam. E o primeiro, outro conceito que nós vamos ver aqui é a espécie. O que vai ser a espécie, gente? São seres semelhantes, né? Ou seja, características semelhantes, que quando cruzam entre si, conseguem gerar descendentes férteis. Por que eu tô frisando isso? Olha só, pensa lá, um gato, né, cruza com um cachorro. Então são espécies diferentes. Vai conseguir gerar um descendente, gente? Claro que não, e ainda bem, né? Senão seria uma bagunça esse nosso planeta. Mas, professora, pode acontecer de um jumento cruzar com a égua cruzar com um jumento. São espécies diferentes, sim. E vai gerar um descendente, a mula ou o burro. Beleza. Mas o burro e a mula cruzando entre si, essa espécie, esse filho, essa prole das duas espécies diferentes, que é a égua e o jumento, não vai ser fértil, ela não vai conseguir reproduzir. Tranquilo, pessoal? Então pode vir alguma questão com pegadinha assim. São espécies, né? Espécies são indivíduos semelhantes que cruzando entre si vai gerar um descendente fértil. Fique tranquilo que esse exemplo da égua e do jumento é uma exceção, tá? Porque você conhece outras espécies que não é assim, cruzando vai conseguir gerar um outro ser. Não tem como, tranquilo? Essa é uma exceção, tá? Olha só, e população? População já vai ser o quê? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Vou pegar como exemplo a sua sala. Pensa aí, se você é do 6º ano, do 8º ano, enfim. Naquela sala, naquele local, tem vários indivíduos, seja 25 alunos, enfim, né, 30, tem vários indivíduos e todos da mesma espécie. Qual é a espécie mesmo? Muito bem, Homo sapiens, né, é o nome científico, tá? Agora, isso é uma população, são indivíduos da mesma espécie. Pensa lá que sua professora é meio louca, assim, né? E aí, feito eu, que eu também sou meio louca, e aí faz uma aula diferente. Bem diferente, né, pessoal? Pede pra cada um dos alunos trazendo seu animal de estimação, quem tem. E pensa naquele dia, né? Esses alunos trouxeram trouxe o gato, trouxe o cachorro, trouxe calopsita, e aí trouxe peixinho. Gente, ali eu não vou ter mais uma população dentro daquela sala. Eu já vou ter o quê? Espécies diferentes. Olha só, quando eu tenho um local, várias espécies diferentes em um mesmo local, eu vou classificar como comunidade. Como esse exemplo da sala de aula que eu dei, quando os alunos trouxeram animais, né, de espécies diferentes. Agora, se eu tenho um local somente indivíduos da mesma espécie, aí eu vou classificar como população, tranquilo? E um conjunto de populações, várias espécies diferentes interagindo entre si, eu vou classificar como um ecossistema. E nesse ecossistema eu vou precisar de ter 2 fatores, tá? Para compor um ecossistema, não importa qual seja o seu tamanho. Eu vou precisar de ter fatores bióticos, seres vivos, bióticos. E também os de negação, abióticos. Bora dar um exemplo? Eu posso ter um ecossistema desde uma floresta, pessoal, mas eu posso ter um ecossistema pequenininho também. Pense lá que você tá numa atividade de campo e aí você tá andando na trilha e você avistou uma planta epífita. Epífita, uma planta que fica em cima de uma outra planta, como a orquídea. E nessa planta epífita, né, imagine que seja uma bromélia.
E a bromélia tem uma planta que tem uma folha mais resistente. E aí caiu água da chuva, choveu. Naquela planta eu tenho água da chuva, eu tenho também um sapinho que quis aproveitar a umidade da água, tem luminosidade. Eu posso classificar isso, esse local ali da planta, como um ecossistema, sim ou não? Muito bem, eu posso classificar como um ecossistema, né? Porque eu tenho fatores bióticos, a planta e o sapo, muito bem. E tem fatores abióticos, que é no caso a água e também mais o que, gente? A luminosidade, tá? A energia luminosa, o sol, temperatura, então são fatores abióticos com bióticos. Então pode dizer que ali é um ecossistema sim, tá? Biosfera, bio, vida, esfera, nosso planeta Terra. Então o que? O conjunto de locais dentro do planeta Terra que eu posso ter vida, né? Seja ambiente aquático, ambiente terrestre, é um conjunto desses seres vivos dentro da nossa esfera, dentro do nosso planeta Terra. Fácil, né? Deixei agora esses dois últimos conceitos que muitas pessoas confundem, mas é muito fácil, você não pode confundir não. Habitat, mas eu falo habitat, né? Habitat, o local que o indivíduo mora, o local que ele vive, apenas isso, o local que ele vive. Tá? Se eu vou dizer assim, um epífite, tá? Então planta em cima de uma outra planta. Onde você mora? Então, habitat. Agora, nicho ecológico, eu vou um pouquinho além. São as atividades, repita comigo, são as atividades e funções realizadas pelo ser vivo naquele local, pelo indivíduo, realizadas pelo indivíduo. Bora dar um exemplo. Pensa lá, o macaco-aranha. Se eu pedir para você descrever o nicho ecológico, eu vou dizer o que ele come, ele come frutas, se tem algum predador para ele, se ele vive sozinho ou ele vive em uma população, junto com outros macacos, tá sendo da mesma espécie. Então eu vou descrever o que? Atividades e funções do indivíduo. Tranquilo? Esses são os principais conceitos dentro da área da ecologia, que você vai estar sempre estudando, vendo, e você pode deixar os comentários aqui embaixo, perguntando, interagindo comigo. Você pode interagir também pelo Instagram, né, para pegar esse mapa aqui também para você, Prof. Cirleide Neres, e compartilhe, curta, né, se você gostou. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.